E aí, moçada, eu sou o professor Daniel Lopes, de Língua Portuguesa. A aula de hoje vai tratar sobre produção de uma carta de reclamação. Mas antes de a gente falar dessa produção da carta, a gente vai recapitular sobre a aula anterior. Vamos lá então. Entendemos que são muitos tipos de carta que podemos escrever no dia a dia e costumamos nomear genericamente esse conjunto de diferentes cartas como gêneros epistolares. Estudamos um dos tipos, que é a chamada de carta de reclamação. Por meio dela, o autor tenta conseguir algo de seu interlocutor. O texto tem um tom de cobrança e o interlocutor precisa ser convencido de que é responsável pelo problema e precisa, portanto, resolvê-lo. Os principais aspectos e elementos que organizam o gênero carta de reclamação são: primeiro, finalidade de reclamar; segundo, interlocutores distantes; terceiro, cordialidade na escrita; quarto, uso de expressões de apresentação e despedida; e, por fim, presença dos elementos como data, local e assinatura. Então vamos lá para a aula de hoje. Na aula de hoje, vamos aprender a produzir uma carta de reclamação. Para isso, é importante observar as principais condições de produção desse tipo de texto. Vamos lá. Condições de produção da carta de reclamação. O que será produzido? Você deve produzir uma carta de reclamação para tentar resolver um problema. Exemplos de problemas, vamos lá. A coleta de lixo que está ocorrendo com atrasos, causando acúmulo e transtorno para os moradores. Pode ser também a respeito de apagões de energia, que estão acontecendo constantemente, trazendo grandes prejuízos. Ou pode ser outro problema que você convive atualmente, alguma coisa que lhe incomode, que precisa ser resolvido. Para quem será produzido? A carta produzida deve ser colocada no painel de reclamação da turma, seja painel impresso ou digital, para que todos possam conhecer as diferentes propostas da classe e, assim, junto com o professor, eleger uma delas para enviar ao destinatário. Como será produzido? Para a produção da carta, deve ser feito um planejamento e seguir alguns passos. Vamos lá observar alguns desses passos. Pesquisar e se inteirar do problema que será alvo da reclamação. Descobrir os possíveis destinatários que terão competência de resolver os problemas. Revisar a estrutura básica das cartas de reclamação. Relembrar os tipos de argumentação que podem ser utilizados para convencer o interlocutor. Elaborar e consultar um roteiro de produção. Utilizar o roteiro também para revisão e avaliação dessa produção. E, por fim, publicar a carta no painel, tá? Essas são algumas formas de como vai ser produzido. Vamos analisar agora aqui um exemplo, tá? Para vocês entenderem, para ficar mais fácil na produção de vocês. Vamos lá. O exemplo é assim: Associação de Moradores do Bairro da Camboa, Prefeitura Municipal de Itapissuma, Pernambuco, Secretaria de Obras e Infraestrutura. Itapissuma, Pernambuco, 12 de agosto de 2018. O assunto da carta: carta de reclamação, ruas e avenidas esburacadas e lixo na via pública. Excelentíssimo senhor diretor de Obras e Infraestrutura, em 20 de dezembro do ano de 2017, ao caminhar pelas ruas desta cidade, percebi nas proximidades da rua Amaro Grande, centro da cidade, a presença de buracos e focos de lixo na via pública, ocasionando extremo mau cheiro, sujeira e ratos. Por confiar e conhecer a responsabilidade desta instituição pública, venho por meio desta carta reclamar o fato mencionado anteriormente, tendo em vista o meu direito enquanto cidadã a ter uma cidade limpa e organizada. Afinal, todos nós trabalhamos, pagamos nossos impostos, previstos na Constituição Federal e destinados a manter a organização de nossa cidade e seu ordeiro funcionamento. Ao ver a rua onde moro, cheia de buracos e repleta de lixo, não poderia deixar de reclamar. Ressalto ainda que esta referida associação já havia entrado em contato com esta secretaria a fim de solucionar o problema. No entanto, nenhuma iniciativa foi tomada. O lixo e os buracos ainda nos causam grandes problemas. Crianças estão adoecendo devido ao mau cheiro e à presença de ratos e insetos. É um risco à saúde de todos. Eu e toda a comunidade esperamos há meses pela resolução deste problema, que se estende e se agrava a cada dia.
Contamos com a seriedade e comprometimento de Vossa Senhoria e seu inegável respeito aos direitos do cidadão. Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, eventuais dúvidas e conversas. Sinceros agradecimentos. Ana Marta de Souza Lemos, presidente da Associação de Moradores do Bairro da Camboa. Tá? Nesse momento, a gente vai fazer a análise desse exemplo para que vocês possam construir o de vocês. Então, prestem muita atenção. Vamos lá. Aqui a gente percebe o remetente da carta, tá? Tem destaque aí para vocês. Outro elemento importante, a quem se destina esse texto, que está aí também, que é a prefeitura. Outro elemento é a localização de quem escreveu o texto e a data em que foi escrita. Outro elemento muito importante. Percebemos também o assunto da carta, que aí vocês podem ver, ruas e avenidas esburacadas e lixo na via pública. Outro elemento importante é a expressão de tratamento ao destinatário. Lembra o que a gente mencionou na aula anterior sobre cordialidade? Aqui a gente precisa também usar um pronome de tratamento para enviar esta carta a quem interessar. Aqui nós temos em destaque a apresentação da reclamação feita no texto, histórico do que aconteceu e a argumentação utilizada. Aqui a gente também pode perceber a continuação da apresentação da reclamação, que ela tem um começo, meio e fim, que tem argumentos que apresentam essa carta de reclamação. Aqui a gente tem uma linguagem amistosa, aquela cordialidade, sem ser agressivo, tá? Aí esse elemento também que está sublinhado aí para vocês. Temos também uma linguagem mais exigente, uma coisa mais persuasiva, que está lá no final, viu? Eu e toda a comunidade esperamos há meses a resolução deste problema. Então percebo que a gente tem aí uma firmeza, algo mais imposto, algo que vai pedir a resolução deste problema. Nós temos também alguns argumentos utilizados, tá? Que a gente percebe que são esses que estão grifados também, tá? Desde impostos, que pagam impostos, que usam a Constituição como exemplo, que também que a associação já havia feito um comunicado anterior. Então, são argumentos que são apresentados nesta carta. Aqui nós temos a despedida da carta, tá? Que aí a pessoa agradece, faz todo aquele aparato de agradecimento para que se convença de que aquele problema precisa ser resolvido. Nós temos a assinatura de quem escreveu a carta, que está ali embaixo em vermelho. Importante. Ao produzir a carta, não esqueça de revisar a sua produção. O roteiro com os critérios a seguir pode auxiliar nessa tarefa. Então é importante que antes de você enviar a sua carta de reclamação, você revise para que não apresente erros. Peça para uma outra pessoa também ler para você, para ver se as duas ideias combinam, se não tem erros. Vamos lá então ao roteiro que a gente vai mostrar aqui para vocês. Vamos lá então ao roteiro de apoio para essa produção de vocês. Vamos obedecer a alguns critérios desse roteiro. Primeiro, a adequação do tema, tá? Como é que é essa adequação? Você vai elaborar um texto que trate de problemas ligados ao que foi solicitado. Por exemplo, sobre o lixo, sobre apagões de energia, alguma coisa que esteja incomodando naquele momento o seu bairro, sua cidade. Outro ponto importante, que é o segundo, a adequação às características estudadas do gênero e ao trabalho de linguagem feito nele, que aí nós temos 3 momentos. Primeiro, iniciar a carta com situação, espaço, tempo dos autores, indicando a cidade e a data que estavam no momento da escrita. Segundo momento, formular claramente a reclamação. E, por fim, argumentar adequadamente para convencer. Lembrando que a carta de reclamação tem que convencer para quem vocês querem dirigir a carta. Terceiro ponto, construção da coesão e coerência do texto, tá? Vocês têm que fazer uso de palavras e expressões que estabeleçam sequência e sentido entre as partes do texto. Mas também vocês têm que fazer uso de palavras e expressões adequadas aos efeitos desejados. Por exemplo, tom amistoso para convencer o interlocutor a colaborar, ou um tom mais exigente para convencer o interlocutor de que ele deve resolver o problema, certo? Quarto momento desse roteiro, uso das regras e convenções da gramática normativa. Tá? Vocês têm que escrever o texto correto em relação às regras de concordância entre as palavras. E também tem que escrever esse texto correto em relação à ortografia, não esqueçam. Vocês não podem fazer uma carta de reclamação com erros grotescos, escrevendo palavra errada, sem sentido de concordância, coerência ou coesão do tipo, certo?
Vamos lá. Consideração final. As cartas de reclamação expressam a necessidade de um sujeito inserido em uma prática de linguagem social concreta e determinada de se comunicar com o outro, utilizando para isso a escrita. De forma mais simples, a carta de reclamação tem esse intuito, que vocês vão usar para convencer, mas esse convencimento tem que ser através de algum problema. Se vocês querem resolver um problema, querem tentar achar uma solução, escrevam uma carta de reclamação. Observem assim no bairro, na cidade, no estado de vocês, o que mais causa incômodo. Em cima disso, escrevam uma carta de reclamação para quem pode resolver este problema, tá? Não esqueçam, coisas importantes: convencer, colocar local e data, colocar o interlocutor, ou seja, quem vai receber o remetente, e por fim, colocar a assinatura de vocês, certo? Então, a aula de hoje foi isso. Para outras aulas é só acessar a plataforma Eduque e até a próxima aula.